Comece bem o seu dia. Agora, Fé Meninas. Fé Meninas. Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, muito gás, cheios do Espírito Santo, da graça, da unção, da presença. Gente, por que é que eu tô tão feliz assim? Alguém pode me explicar? Hoje é terça-feira do Sobrenatural. É isso aí, minha gente. E é por isso que nós estamos assim, alegres, felizes, sorridentes, cheios de Deus. Hoje eu já quero começar o programa te dando bom dia, te dando graça, paz, que a presença, a unção, a glória do Senhor traspasse aqui, ó, pela tela do seu aplicativo, Rádio Motiva Gospel, também pelo site, pelo Facebook, pelo YouTube, aonde você estiver nos assistindo, nos ouvindo, que você seja impactado e receba o melhor que Deus já tem pra você, pra mim, pra nós. Afinal de contas, esse é o nosso querido programa reservado pra mim e pra você. Eu tenho o hábito de dizer que fé é mais ou menos como uma mulher grávida. Será que tem alguém aqui que já viu uma mulher grávida? Eu creio que todos já viram. Como é uma mulher grávida sem ultrassom? Ela olha para a barriga, mas visível e humanamente ela consegue enxergar alguma coisa? Me diga. Não consegue. Mas ela sente as contrações, ela sente as náuseas, ela sente o chutinho da criança quando já tá maiorzinha, né? Os cotovelos. Gente, quando os bebês colocam os cotovelos assim no útero da gente, a gente vê estrelas, né? A gente vai pro céu, né, mulheres? Nós que já somos privilegiadas por Deus e podemos ter filhos e saber o que é passar por uma gestação. Gente, cotovelinho e pé de criança dentro da barriga é só a graça, né? É só para as vencedoras mesmo. E aqui estamos nós para a glória de Deus. Então o teu milagre é da mesma forma. Você vai ter alguns sintomas, você vai sentir, né? Só que no dado momento por Deus, o que vai acontecer? A criança nasce. A criança hoje é o teu e o meu milagre. A criança hoje é aquela promessa antiga que Deus liberou sobre a nossa história, sobre o nosso ser, as nossas vidas. Então, nós temos que ter isso em mente. O que é que nós estamos vivendo? O que é que nós estamos passando, enfrentando? Qual a circunstância do momento? Lembra, eu sou um útero fértil nas mãos do Senhor. Eu estou gerando. Por esse motivo eu passo pelo que eu estou passando. Vai valer a pena, porque o apóstolo Paulo nos diz que quando nós sentimos as dores de parto, é como uma mãe que logo quando concebe a criança muda o ânimo. A alegria vem a ponto de que, ó, isso aqui é quem fala, é o apóstolo Paulo, hein, gente? Olha o gabarito do camarada, né? Top das galáxias. Então, o que ele diz? Quando a mãe recebe a criança nos seus braços, a alegria a qual ela recebe é tamanha que ela se esquece das dores. Então a palavra que eu libero sobre a tua e a minha história, já iniciando o nosso Fé Meninas desta terça-feira. Hoje é qual dia hoje mesmo? Vamos nos atualizar, que hoje é dia 4. Verdade, ontem foi nosso dia 3, né? Especial. Então hoje é dia 4 de agosto de 2026. Tá bom, gente? Então hoje é a terça-feira do Sobrenatural. Tem muita novidade, aos pouquinhos eu já vou te atualizando e você precisa estar aí, ó, de orelha aberta, tá bom? Recebendo, atenta a tudo quanto o Senhor já tem liberado e reservado sobre a tua e a minha história. E saiba que todo processo, toda dor, toda aflição, todo dia difícil, lembre-se, são as náuseas da gestação, são os incômodos do quê? De um novo corpo está sendo gerado dentro do seu, uma nova vitória, uma nova bênção que provoca isso. Porém,
no dado momento por Deus, quando o milagre, o cumprimento da promessa nascer, a alegria que você e eu recebermos, ela vai ser tão grandiosa a ponto de vivermos uma experiência Manassés. O que é experiência Manassés, Bispa Dani? Experiência Manassés é esquecer-se da aflição, da afronta, do sofrimento, da humilhação e das dores e mergulhar neste novo período, neste novo ciclo, neste novo momento de desfrutar do quê? Das mais ricas bênçãos do Senhor. Afinal de contas, se eu passei um bom tempo gerando, agora chegou a hora de eu sentar no banquete, celebrar e me alegrar. Afinal de contas, a minha vitória chegou. Tem alguém que recebe essa palavra aí, ó? Hoje eu vou profetizar, hein? Se você tá aí, você já vai recebendo. Usa o dedinho ungido para compartilhar essa mão santa que você tem e já aperta aí no botão compartilhar e libera essa bênção. Muitas pessoas precisam receber aquilo que Deus, o próprio Deus, teve o cuidado de milimetricamente reservar para tu e para minha história. Então, eu queria te atualizar. Afinal de contas, nós estamos na terça-feira, né? E o final de semana que nós tivemos, gente, olha, foi extraordinário. Quem esteve aqui pode testemunhar, amém? Olha, domingo pela manhã, na Renovar Cenáculo, que está na Cidade Alta de Apucarana, nós tivemos assim um momento de extrema comunhão com Deus, com os irmãos, sabe aquele clima familiar, gostoso, que você fala, poxa vida, não vejo a hora de estar lá. E quando eu estou, eu não quero mais sair. A gente se abraça, a gente conversa, testemunha, tem tanta coisa boa acontecendo. E nesse domingo, gente, teve algo assim extraordinário que marcou a todos nós. Tá? Inclusive está registrado no canal do YouTube da Renovar TV, o canal pelo qual nós transmitimos ao vivo os cultos das igrejas Internacional Renovar. Tá registrado lá, tá? Se eu fosse você, eu já acessava agora. E você que não é inscrito ainda, não tô acreditando numa coisa dessa. Se você não é inscrita, se você não é inscrito, o que é que você tá esperando? Se inscreva no canal Renovar TV, ou em inglês TV. Uau, olha que chique que nós estamos. É isso aí. Então, lá tem o culto do Domingo Abundante que nós vivenciamos no domingo pela manhã, na Renovar Cenáculo, Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, Barra Funda, Apucarana. Começou às 9h30 da manhã, acabou às 11h. Como assim, bispo? 1h30 de pura bênção. Sabe quando fica aquele gostinho de quero mais? Nossos cultos têm sido assim, todos que têm vindo têm provado e testemunhado disso. Não é verdade, povo? Se tem alguém que estava aqui, pode aí me ajudar a liberar essa palavra. E aí, o que é que foi de tão extraordinário? Renovar Worship esteve adorando. Gente, céus abriram, batismo com o Espírito Santo, vidas vindo de outras crenças, se rendendo, chorando, quebrantamento, sabe? Famílias inteiras no altar. Nós temos visto tantos testemunhos de transformação, libertação e cura, a ponto de a gente ir nos estabelecimentos ao redor da igreja e as pessoas que estão lá falam, onde é essa igreja? Porque toda vez que eu passo ali na calçada, eu sinto uma atração, parece que algo me puxa pra dentro. Eu vou te falar, tem nome esse algo, viu? É o Espírito Santo de Deus. Nós temos vivido esse tempo com Deus, tem sido tremendo. E aí, logo após o momento de adoração da equipe de louvor Renovar Worship, que olha, o negócio tá lindo, viu? Para a glória de Deus. Aí, nós tivemos oportunidades maravilhosas. A Yasmin esteve dançando na coreografia Reina Sobre Mim. Gente, olha, está aí escancaradas as portas. Você que é uma ministra que dança para o Senhor, que tem esse chamado e não está atuando, venha fazer parte do Ministério de Dança.
reina sobre mim e venha dançar para Jesus. Yasmin esteve dançando uma dança profética, algo assim lindo do céu. Vidas foram tocadas. Sabe quando a gente sente a presença de Deus palpável? Foi isso que nós vivemos aqui no domingo, tá? Logo após, o que acontece? Um dos nossos irmãos esteve adorando ao Senhor e contando o seu testemunho. Ele é um milagre vivo. Tá? O irmão Severiano esteve aqui testificando. Ele ficou 6 horas desacordado, gente. Vocês têm noção que é isso? Ele foi pescar, né? E ali ele apagou. Puf, teve um AVC. Depois de 6 horas, algumas pessoas passaram nesse local público onde eles exercem a pesca, reconheceram, porque ele é um senhor muito influente, né? Muito conhecido na cidade de Apucarana. E ali socorreram ele, chamaram o SAMU. Os médicos ficaram boquiabertos. Não ficou sequela. Durante 6 horas ele ficou apagado na beira do lago. Foi um livramento assim incrível. Dicção perfeita, memória e raciocínio perfeito. Ele já é um senhor de idade. E aí ele contou esse testemunho e ele adorou ao Senhor cantando um louvor de adoração. Foi algo assim que edificou demais a nossa fé e é por isso que eu passo para vocês, porque aquilo que é bom nós devemos compartilhar, não é mesmo? Disseminarmos estas bênçãos. Também o grupo de mulheres vitoriosas estiveram adorando a Deus com um louvor que se chama Renovo. Gente, o louvor Renovo na igreja Renovar é demais, né? Fala sério, foi algo assim do céu. A igreja foi tomada, línguas estranhas, avivamento, curas aconteceram instantaneamente. Depois, uma das nossas queridas irmãs também passou por uma cirurgia na coluna, esteve testemunhando a vitória a ponto que a equipe médica, os 2 cirurgiões que participaram da cirurgia dela, falaram: olha, ore por nós porque você é um milagre. Ore por nós, porque você é um milagre. Nós já estamos com o nome dos médicos, da equipe médica, do hospital todo. Intercedemos. E eles dizem: mulher, você é um milagre. Por quê? Porque ela tinha um diagnóstico, só que quando foi aberta a coluna dela, né, para a cirurgia ser executada, foi encontrado uma situação bem mais caótica. E eles viram a mão de Deus. Deus deu livramento para a irmã Ivanete também. E ela esteve testificando nesse culto. Depois, aquele que a minha alma ama um pouquinho mais do que a de vocês. O amado da minha alma, né? Meu marido querido, o bispo Isaac Souza. Chegando, gente. Ele chegou para pregar a palavra. Vocês não têm noção da revelação da palavra que Deus entregou para ele. E ele não economiza não, viu, gente? Não é com conta-gotas não que ele vai soltando a palavra. Ele tá no gás, ele tá cheio de Deus, tá transbordando, e quando transborda, respinga em quem? Todo mundo que tá ao redor. E nós fomos assim, poderosamente ativados, renovados, curados. A ponto de, na conclusão da palavra, nós estávamos ali no altar adorando. As pessoas foram em peso para o pé do altar, chorando, se ajoelhando. Um apelo foi feito. Gente, nesse momento é algo assim que chamou demais a nossa atenção. Todos que ali estavam, e como eu disse para vocês, já está registrado no canal do YouTube Renovar TV e você pode acessar, tá bom? Ali uma alma retorna para Jesus. E foi algo poderoso do céu, porque nesse momento o bispo Isaac começa a liberar palavras proféticas sobre a vida deste homem que retorna aos braços do Pai. E olha, isso foi domingo, hoje ainda é terça de manhã, nós já temos testemunho do que Deus está fazendo nesta vida. Né? O bispo ficou com o contato, os oficiais da igreja, né, se providenciaram ali em pegar o contato. Estamos cuidando de perto, tá? Porque é assim que funciona o reino de Deus e nós já estamos vendo uma transformação iniciada.
É como a palavra fala, existe festa no céu quando alguém se rende a Cristo. E o mais lindo disso é que, como pais apostólicos, nós conseguimos pegar o crescimento e o desenvolvimento dos filhos que Deus tem nos entregue. Cada filho com a sua característica, cada filho com uma especialidade do céu, da maneira qual Deus levanta, transforma, cura, liberta para o preparar, para usar. Mulheres vitoriosas também. Bispo Isaac Souza foi usado poderosamente nas santas revelações, na oração com imposição de mãos. O evangelista Isaac Filho trouxe uma palavra do céu, uma palavra de alerta, conscientização, quebrantamento. Deus também o usou nas santas revelações. Gente, vocês não têm noção. Deus revelou assim o profundo, o oculto, o escondido, como está registrado em Daniel 2:22. E assim as vidas foram tremendamente impactadas. Teve lágrimas, teve rendição, adoração, foi demais. A Maria Júlia, que é uma criança, ela deve ter entre 6 e 8 anos, louvou ao Senhor, o céu se abriu, gente. Foi algo assim tremendo, e também teve rendição e salvação de almas. Então, Jesus nos ensina lá em Mateus 12:33 que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Por que é que eu estou falando dos frutos? Porque é o que nós temos vivido. Uma vez que as nossas raízes estão bem fundamentadas em Deus, o fruto só pode vir dele e para a glória do nome dele. Nós temos vivido isso e eu quero te convidar para poder se assentar a essa mesa, a esse banquete maravilhoso. Hoje é terça do sobrenatural. Nós estamos aí num jejum do fortalecimento durante todo o mês de agosto. Tá demais, tá? Olha, agosto é um mês bem comprido, né, gente? Tem 5 semanas. E Deus nos deu assim uma sugestão para estarmos fazendo o jejum do fortalecimento nos 31 dias do mês de agosto. Nós temos vários relatos bíblicos de homens e mulheres de Deus que jejuaram e tiveram ali milagres liberados da parte de Deus na sua própria vida e depois através da sua vida. Então, a Igreja Internacional Renovar, ela levanta esta bandeira. A bandeira da renúncia, a bandeira da adoração, a bandeira da fé, a bandeira profética. E através do jejum do fortalecimento, toda a igreja está movida nesta visão. Uma visão apostólica a qual o Senhor tem nos entregue de poder, de transformação, de avivamento, de renovo, curas em todas as esferas. Esse jejum funciona como? Esse jejum ele é dividido nas 5 semanas como sugestão, talvez assim seja mais fácil. Porque nem todo mundo tem a possibilidade de fazer o jejum absoluto, que é se abster de todo tipo de alimentação, né? Então, nós sabemos que existe o jejum absoluto, que não vai nem água, o jejum total, que é apenas com água, e o jejum parcial. Jejum parcial é quando você se abstém, né? Deixa de comer, de degustar uma certa iguaria, especiaria. Então, a nossa sugestão para o jejum do fortalecimento é na primeira semana de agosto. Se abster, não tomar nem suco, nem refrigerante. Você tem várias opções aí, mas vai ser um sacrifício desta semana, ok? Vencida essa semana, nós vamos pro next level, né? Próximo nível. E aí, a segunda semana é sem doces. Meu Deus, como é difícil ficar sem doce para quem é formigão. Fala sério, revela aqui pra mim. A terceira semana é sem pães. Tem gente que é fanático por pão, né? A quarta semana é uma semana sem carnes, todos os tipos. Ai, a gente lembra um pouquinho do jejum de Daniel nessa parte, né? E a quinta semana, calma. A quinta semana vai ter só 3 dias, que é do dia 29 ao dia 31 de agosto, que é sem redes sociais. Para aqueles que, fique claro, que não trabalham com redes sociais, tá bom? Então essa é apenas uma sugestão. Você que já está inserido nos nossos grupos de WhatsApp, pode estar acompanhando conosco. Você que ainda não está,
pode estar solicitando entrar no grupo do WhatsApp para participar dessa visão, desse movimento que Deus tem nos confiado, desta grande obra como Neemias assim fez. Você pode estar entrando nos nossos grupos no 449-9897-6833. Através desse telefone da nossa central, que eu vou repetir, é o 449-9897-6833, você pode fazer seu pedido de oração, você pode enviar as suas dúvidas bíblicas, também pedir os endereços das igrejas Internacional Renovar, assim como toda a agenda dela, que tá bem recheada, viu, gente? Tá maravilhosa. Você pode enviar o seu testemunho. Você pode ser um instrumento que Deus deseja usar para nós alargarmos a tenda, ou seja, expandirmos, né? Para que a rádio chegue mais longe, para que nossas visitas cheguem em lugares que ainda não foram alcançados, para que a Igreja Internacional Renovar chegue na sua cidade. Você também pode estar contribuindo com uma semente de generosidade. O Pix é esse também, tá bom? 449-9897-6833. Então, seja usado da maneira qual Deus deseja te usar. Combinado? Então, hoje, terça do Sobrenatural, na cidade de Apucarana, nós estamos recebendo a pastora Eliana, diretamente de São Paulo. Vai estar pregando hoje à noite na Igreja Internacional Renovar Cenáculo, na Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, Barra Funda, em Apucarana. Que horas começa o culto? 15 para as 8 da noite, gente. Faltam ainda aí 9 horas e 40 minutos para começar o culto. Em 9 horas e 40 minutos dá para você resolver a vida inteira, se programar, se preparar e vir. Sabe por quê? Existe um segredo espiritual lá em Jó 22:29 que está escrito assim, ó: determinando tu algo, ser-te-á firme e brilhará a luz no teu caminho, que significa, quando eu determino e eu ajo e eu cometo uma atitude, eu vou no culto hoje, Deus vai reagir à minha ação, à minha decisão, à minha atitude. É assim que funciona no mundo espiritual, tá bom? Então, se você determinar agora, olha, bispa, eu vou estar no culto hoje à noite, irmãs, mulheres de fé, não tem inferno que consegue te parar, te barrar, te desanimar, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, entendeu? Então deixa o Senhor fazer esta chama queimar na tua alma, no teu espírito e no teu coração, e esteja hoje à noite conosco, pastora Sandra de São Paulo, pastora Eliana de São Paulo, prega hoje à noite na Igreja Internacional Renovar e vai ser demais. Mas não para por aí não. Amanhã, quarta-feira, tem quarta do Sobrenatural em Mandaguari. Será que tem alguém de Mandaguari aqui, minha gente? Se manifeste. E quinta-feira tem a quinta do Sobrenatural em Marialva. Sexta-feira, vamos subir ao monte para orar, buscar a face de Deus. Sábado de manhã, a partir das 8h30 da manhã, tem bazar solidário em Mandaguari. À noite tem o quê? À noite tem aniversário do 6º ano da Igreja Internacional Renovar na cidade da Uva Fina, em Marialva. Vocês são nossos convidados especiais e de honra. Estará pregando um apóstolo que se chama Apóstolo... Qual o sobrenome dele? Alexandre Ferrarese, diretamente da cidade de Maringá. Estará ministrando a palavra no aniversário, tá bom? E na quarta-feira, amanhã, na quarta do Sobrenatural, nós também vamos ter convidados especiais. Cantando, cantor Amado Batista. Calma, gente. Amado Batista de Apucarana, um adorador, vai estar em Mandaguari amanhã como nosso convidado de honra e pregando. Quem é que vai pregar amanhã em Mandaguari, gente? Na quarta do Sobrenatural? O pastor Moacir.
Então nós vamos estar em festa durante toda essa semana. Você conseguiu anotar, gente? Tudo que a gente vai estar fazendo? Isso fora as visitas que o bispo e eu fazemos nos lares, nos locais, nas associações e sociedades. Porque Deus nos levantou com essa missão. E tanto ele quanto eu dissemos, eis-me aqui. E nós vamos de coração. Amém? Deus me deu uma palavra maravilhosa e eu não vou guardar tudo para mim, eu vou compartilhar com você. Então comece aí a compartilhar, compartilha. Prepara o coraçãozinho para receber essa palavra. Você que tem papel e caneta, tablet, computador, celular, vai anotando porque tem lições preciosas do céu. Mas, para eu dar tempo de você compartilhar, chamar as amigas aí para virem participar do programa e receberem essa palavra, eu vou para o intervalo agora e logo após o intervalo, Pérola do Dia chega chegando. Combinado? Intervalo, só vem e depois eu vou orar com você. Aleluia! Você está ouvindo Fé Meninas. Fé Meninas. Motiva 7. Sempre mais. O WhatsApp da Rádio Motiva Gospel é 44 99897 6833. 10:10. Rádio Motiva Gospel. Motiva Gospel. Motiva News. Oferecimento Barbearia Undercut. Agora, Motiva News. A informação do Brasil e do mundo. O Cerro é uma viagem no tempo. Um retorno ao Brasil colônia, onde as casas têm mais janelas do que paredes. As ruas ainda são forradas de pedras e todos se conhecem pelo nome. Se você falar Rua Rio Branco, não, Rua Rio Branco, não, Rio Branco, não sei onde fica, não, lá na casa de Simone de Riquinho. Ah, tá, na casa de Simone de Riquinho, entendeu? Ou assim. Quem explica esse hábito mineiríssimo é a chefe Simone Cardoso, dona do restaurante Quintal de Vó, um charmoso bistrô que fica no município do Cerro. Eu comecei o Quintal exatamente com esse intuito, sabe? O meu objetivo era exatamente esse, proporcionar. Como eu amo a comida da minha mãe, eu amo a comida nossa do Cerro, então a minha vontade era proporcionar a quem chegasse até a minha casa, né, que aqui é a minha casa, e tivesse essa sensação gostosa de comer uma coisa, por exemplo, casa de vó. O Quintal de Vó faz parte do projeto Rota do Queijo, coordenado pelo Sebrae e por outras entidades que buscam impulsionar o turismo de experiência na região do Cerro. O restaurante foi selecionado por causa das receitas à base de queijo Minas artesanal. Uma delas é o bolinho de rala, uma iguaria feita da sobra do queijo, como explica Simone. O produtor, para ele poder levar o queijo para o mercado, o queijo ele acaba ficando com o formato da forma, ele fica não tão regular, então é passado uma peneira muito fininha, que geralmente um ralinho muito fininho. Então eles passam em volta do queijo para alisar a superfície do queijo e ele ficar apresentável, né? Então esse produto que sobra é a rala. Então ele é vendido principalmente para fazer quitandas. A receita foi aprovada pela Kelly Vesperman, analista de negócios do Sebrae, que viu ali a oportunidade de valorizar a tradição e dar visibilidade à gastronomia local. É a coletividade, é a gente trabalhar a gastronomia, é trabalhar a produção rural, é trabalhar o mercado, é trabalhar a nossa governança. Isso eu acho que vai trazer um resultado efetivo e que vai trazer dinheiro para um território que já é tão conhecido e um produto tão premiado, tão valorizado e muito gostoso também. Nas mãos da chefe Simone, a receita tradicional ganhou até apelido carinhoso, Dona Julieta e seu Romeu. Então, aqui tem o nosso molinho, tá? Que é a nossa Julieta, que é uma goiabada, ela é dissolvida e reduzida na cachaça. E aí eu passo, como você quiser, tem uma colherzinha, joga por cima, enfia dentro, pode ir. Assim, essa pontinha. E aí, aprovou? Posso falar? Nu! Bom demais! Com a
produção de Cleiton Miranda, música de Marcos Felipe e sonoplastia de José Alves, da TV Brasil em Brasília, Patrícia Araújo. Você ouviu Motiva News, de volta a qualquer momento. Barbearia Undercut, cortes clássico, tradicional, taper fade, mid fade, loy taper e ainda barba tradicional, designer de barba, sobrancelha e corte kids. Barbearia Undercut, Rua Renê Tácula 104, próximo à Associação da Prefeitura, sentido à Faculdade em Mandaguari. Fone 43 9 96 53 47 79. Esta é a Motiva Sat, operando do Paraná para todo o Brasil e todo o mundo. Sempre mais, onde você estiver. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. 10h15. Ao longo dos anos, a Rádio Motiva Gospel vem ajudando milhares de pessoas através dos seus programas. Muitas vidas estão sendo evangelizadas. Seja um anjo provedor desse lindo trabalho de salvação. Envie sua contribuição na chave Pix 449-9897-6833. Todos os colaboradores terão seus nomes em orações diárias. Rádio Motiva Gospel. Sempre mais, onde você estiver. Inscreva-se no canal do YouTube Bispo Isaac Souza. Centenas de pessoas estão sendo impactadas pelo poder de Deus. Culto sobrenatural, curas e milagres, revelações bíblicas e a palavra que vai impactar a sua vida. Culto sobrenatural em uma Renovar, perto de você. Saiba os endereços: 449-9897-6833. O WhatsApp da Rádio Motiva Gospel é 449-9897-6833. 10h16. Igreja Internacional Renovar, chegando perto de você. Mandaguari, Rua Manuel Antunes Pereira, 2005 Centro. Marialva, Rua Chiqueza, Ocumura 48, Jardim Paraíso. São Pedro do Ivaí, Rua Rio de Janeiro, 157, Virgílio Seco. E sede internacional Apucarana, Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, Barra Funda. Informações 449-9897-6833. Motiva Sat. Sempre mais onde você estiver. Motiva Sat. Você está ouvindo Femininas. Femininas. É isso aí, nós estamos no programa mais amado pelas mulheres do Brasil, da América, da África, da Austrália, eita glória, da Europa, do Oriente Médio, meu Deus, da Oceania. Eu creio. Deus é bom. Lá da Ásia, do outro lado do planeta, mulheres abençoadas. Esse é o seu programa, Femininas. E nós vamos já com o coração preparado. Eu creio que você já foi um instrumento, assim como todos os dias você é da parte de Deus, para compartilhar essa live, porque agora nós vamos para um momento Pérola do Dia, muito especial. Pérola do Dia. Na Pérola do Dia de hoje, terça-feira, 4 de agosto de 2026, eu gostaria de falar de uma personagem bíblica, a qual nós podemos aí extrair diversas características e também lições
verificar a forma a qual ela viveu e aprender com os acertos e com os erros, assim como aqueles que são inteligentes fazem, né? Aprendem muitas vezes com o erro dos outros e aí não precisa passar por situações difíceis, amém? Eu queria falar um pouquinho de uma mulher chamada Eva. Eva foi a primeira mulher criada por Deus. Eva também foi a primeira esposa, a primeira mãe e a primeira pecadora. Olha, ela foi a primeira em tudo praticamente. Nós vemos que Eva, ela é criada pelo próprio Deus. Porque do pó da terra Deus cria o homem. E Deus observa esse homem e diz, olha, não é bom que ele esteja só. Eu vou fazer alguém compatível para estar com ele. Afinal de contas, no 6º dia Deus criou o homem. Então, ele já havia criado animais, toda a plantação e vegetação, águas, expansões, estrelas, sistema solar, tudo Deus já havia criado. E aí quando ele cria o homem, ele quer fazer esse homem um ser completo. E para que o homem seja completo, ele precisa de uma mulher. E aí Deus cria a mulher, coloca um sono profundo em Adão e a presenteia com alguém que ele tira de dentro dele. Ele extrai a costela de Adão e dessa costela ele cria a Eva, esta mulher. Eva, a história dela não retrata apenas da queda da humanidade. Muitas pessoas, quando a gente fala o nome Eva, aí todo mundo fala, que comeu o fruto proibido e fez toda a humanidade pecar. Mas não é só isso que nós podemos aprender com a vida dela. Revela o início do plano de redenção. Lá em Gênesis 3,15, Deus ele libera uma sentença para a mulher. E ele diz assim, olha, antes de Deus liberar e sentenciar juízo pelo pecado que ela comete, sabe que Deus sentencia? Ele anuncia que haverá um Salvador. Deus ele nos ama tanto, assim como ele também ama Eva, que antes de nos sentenciar quando nós erramos ou pecamos, ele libera a redenção, o perdão e anuncia para Eva que haveria um Salvador. Então essa mulher, como mulher, ela foi a primeira a ouvir que haveria um Salvador de toda a humanidade. Independente de como estivesse caminhando essa humanidade. Porque o pecado começou em Eva e Adão, sim, mas não parou por ali. Mas Deus já tinha um plano de redenção. E ali, quando essa sentença é anunciada, Deus diz para ela, multiplicadas serão as suas dores da conceição, do parto, né? Para gerar filhos. O homem do suor do teu rosto comerás, a serpente do pó da terra vai se rastejar e se alimentar dele. Mas quando Deus olha para a mulher, ele fala da multiplicação das dores de parto? Sim. Mas Deus diz assim, é de ti, mulher. É de um útero feminino que vai nascer o Salvador da humanidade. E ali é anunciado o proto-evangelho. É anunciado de que um Messias viria para salvar a humanidade do pecado. Olha só que privilégio Eva em ouvir esta mensagem, esta profecia. Eva ela também teve o privilégio de viver numa civilização absolutamente perfeita antes do pecado. Eva ela foi privilegiada de várias formas.
Perceba que o casamento entre Adão e Eva acontece antes do pecado. Eles se casam antes do pecado existir. Isso é uma prova de que a família não é uma invenção humana. Foi uma criação divina. Deus sonha com a família, Deus projetou a família. Deus cria um plano para a família. Outra coisa que eu aprendo aqui é que a mulher, ela não foi criada como uma serva do homem. Eva, quando foi criada, não foi para ser serva de Adão. Foi para estar ao lado, para ser a sua esposa. Isso nos mostra que ela não é nem inferior, nem superior ao homem, ao seu marido. Olha que tremendo! Ela foi criada como uma auxiliadora idônea. Isso está em Gênesis 2:18. A palavra hebraica Izir significa auxílio poderoso. Entende? A palavra mulher vem da raiz hebraica Izir, que significa um auxílio poderoso. O interessante é que essa mesma raiz hebraica, essa mesma palavra hebraica, ela é usada em outras passagens bíblicas para descrever, sabe quem? O próprio Deus. Indica isto que a missão da mulher é de parceira, força, jamais inferioridade. Mas aquela que é criada para estar ao lado, ajudar, aconselhar, animar, fortalecer. Olha só, ser uma leal amiga, ajudadora, incentivadora. Que coisa tremenda! Antes do pecado, encontramos 4 doutrinas fundamentais: criação, casamento, trabalho e mordomia da criação, que era o que Adão e Eva faziam no jardim. Tudo isso. A mordomia da criação, ou seja, eles administravam o jardim. Colocavam nome nos animais, cuidavam de tudo. Trabalhavam lá. Mas após a queda surgem o quê? Pecado. Aí vem a graça, que é o favor que nós não merecemos. Vem o quê? O sacrifício. Porque animais tiveram que ser mortos para suas peles serem retiradas e cobrirem as vergonhas de Adão e Eva. Só que após o sacrifício vem o quê? Redenção. Que é o plano perfeito de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus nunca é surpreendido e nunca sabe como reagir. O que eu vou fazer com essa situação agora? Sempre Deus tem uma solução. Na tua e na minha história não é diferente. Qual é o perfil de Eva? Eva recebe a vida diretamente de quem? De Deus. Eva viveu aonde? No jardim do Éden. Éden significa delícias. Era o melhor lugar que existia para se viver. Olha quantos privilégios e oportunidades essa mulher teve. Eva conheceu Deus sem intermediários. O que isso significa? Deus descia no jardim, na viração do dia, para conversar com eles. Ela não precisou de pessoas para pregar para ela, para falar como que Deus era. Ela teve um relacionamento com Deus, não precisou de pessoas, de intermediários. Ela se torna mãe de toda a humanidade, porque ela é a primeira mãe que surge. Que coisa maravilhosa! Ela recebeu a primeira promessa messiânica. Ela foi a primeira a ouvir de que um Salvador viria para exercer a salvação, a redenção. Quais as fragilidades de Eva? Amanhã nós falamos a respeito desses pontos, porque nós vamos ter que trabalhar a respeito. Mas
Nem sempre as fragilidades são o fim. Então, amanhã eu retorno com a continuação desta palavra poderosa. E agora, nesse momento, é um momento de estar ligado na terra, estar ligado no céu. Nós vamos entrar em oração e eu quero interceder por você. Momento, tá ligado na terra, tá ligado no céu. Aleluia. Seus pedidos nas mãos de Deus. Tá ligado na terra, tá ligado no céu. Vamos orar? Ah, Senhor, como Tu és perfeito em tudo quanto Tu fazes. Como Tu és maravilhoso. Como Tu és santo, como Tu és tremendo. Todo poder pertence ao Senhor nos céus, na terra, debaixo da terra. Nada, absolutamente nada é impossível para o Senhor. Eu Te adoro, Tu és a razão da minha vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou na Sua palavra registrado histórias como de Eva, que nós estamos aprendendo um pouquinho a respeito dela nesta manhã de terça-feira. Ah, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor não ocultou as fragilidades, as deficiências, as limitações desta mulher. E nós vamos dar continuidade a esse estudo no decorrer desta semana e vamos aprender aquilo que o Senhor tem revelado ao nosso coração a respeito dela e a respeito de nós mesmas, que diariamente somos trabalhadas pelo Senhor para podermos ser cada dia melhores e nos enquadrarmos, adequarmos ao padrão para o qual o Senhor nos criou e exercermos o propósito, porque aqui estamos. Eu Te dou graças por cada mulher que tem o privilégio de Te conhecer, Senhor. Eu Te dou graças porque o Senhor levantou a vida do Bispo Isaac com essa missão de gerar esta rádio, aonde chega aos 4 cantos deste planeta e pode levantar e edificar tantas mulheres, Senhor, a ponto de sermos um grande exército em extremo e sermos transformadas e transformarmos. Eu Te louvo por tudo. Alcance cada uma agora onde quiser que elas estejam. As que estão orando, as que estão chorando, as que ainda não têm um nível de intimidade de Te conhecer, como Jó disse, eu só Te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu ando contigo. Começa a despertar relacionamentos entre as mulheres e o Senhor, intimidade. Em Teu nome, Jesus, fortalece esta que agora está clamando por socorro, por justiça. Socorre, Senhor. Transforma, limpa, liberta, cura, levanta, reativa. Faze a Tua obra por completo, no precioso nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Eu creio que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Não perca essa série de mensagens. Durante essa semana nós vamos aprender muitas coisas com esta personagem e outras que o Senhor tem nos entregue, a revelação da vida, das características do que a gente pode aprender através da história delas, que está registrado na Bíblia Sagrada. Hoje, Bispo Isaac, eu, Renovar Worship, mulheres vitoriosas, jovens, adolescentes, idosos, famílias, homens firmados, todos, intercessores, adoradores, estaremos reunidos na Igreja Internacional Renovar Cenáculo, Avenida Governador Roberto da Silveira 379. Vamos receber a profetisa do Senhor diretamente de São Paulo, Pastora Eliana, vai estar pregando a palavra na terça do sobrenatural. Programe-se, prepare-se e esteja hoje à noite conosco. Nós queremos te conhecer pessoalmente. Venha, se presenteie com a glória e a presença do Senhor. Amém?
Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, ele, Bispo Isaac Souza, no programa Renovar. Eu sei que Deus tem algo precioso para você. E a rádio Motiva Sat 24 horas no ar. Deus te abençoe. Shalom, shalom, aleluia. Você ouviu Femininas.